Foi para o céu. Você sabe, O né, a Bozãozinho resposta. colocou também, hein? Aquele que o Bozãozinho colocou, até gravei, você lembra? Ah, lembro. Chique. Não, vai ser melhor. Final de semana, não sei o que tem. Hoje é sexta-feira, o negócio. Não, o outro é melhor. Ô, Júlio, pode? Por favor. Desculpa o ligeiro atraso aí. O elevador tá onde? Pela empolgação, está sem a toga. É. Está sem a toga. Hein? Sem a toga. Ó. É pela empolgação. É emoção. Emocionou. Boa tarde a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 20 de novembro de 2018 da Egrégia Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados e senhoras advogadas presentes, aos estudantes e estagiários de Direito a caso presente, aos nossos nobres serventuários que nos atendem com tanta presteza e com tanto denodo. Em primeiro lugar, gostaria de botar em votação a ata da sessão próxima passada. Aprovado, excelência. Estão todos de acordo, considero a mesma aprovada. Alguns registros a serem feitos. Em primeiro lugar, registrar o nosso júbilo de hoje, o doutor Júlio Leonardo está sendo agraciado com mais um neto, Isso. que nasceu há poucos instantes. 2 horas que nasceu. Que é o Noah. Que o Noah seja bem-vindo entre nós, Obrigado, excelência. que ele tenha tudo de bom nesse período que ele vai passar aqui na nossa terra, né? Que ele encontre os pais e os avós, principalmente o avô, né? Que é nosso colega, com muita saúde e que possa, nesse período de que ele vai estar aqui conosco, ser muito feliz e seguir os passos do avô, que certamente é o melhor passo que ele pode seguir. É um caminho já asfaltado, que Vossa Excelência soube tão bem asfaltar e que ele vai trilhar logo após a sua saída, que é para breve, mas quem sabe um dia ele estará aqui ocupando o nosso lugar, né? É o que nós estimamos e que seja melhor para ele também. Senhor presidente, pelo nos carinho permite, e pela lembrança. nos permite, por gentileza, aderir aos votos de excelência e desejar muita saúde, muitas felicidades ao avô, muita saúde e muitas felicidades à família. Obrigado. Bueno. Gostaria ainda de lembrar a todos, que todos já devem estar sabendo, mas lembrá-los, de que no dia 23, próximo que vem, nós vamos ter o lançamento do livro A Reforma da Lei número 13.467 de 2017, na visão dos magistrados do trabalho, procuradores do trabalho e advogados trabalhistas. Essa é uma obra coletiva que contou como coordenadora a doutora e nossa colega desembargadora Rosiméria de Oliveira Pires e também do seu esposo Arnaldo Afonso Barbosa. Então, eu convido a todos, que é um lançamento realmente muito oportuno, porque é uma reforma que está ainda em muita discussão, nós sabemos disso, nós que acompanhamos o dia a dia daqui da Justiça do Trabalho, nós sabemos que isso aqui ainda tem ainda uma série de arguições de inconstitucionalidade, mas que, no entanto, nós já estamos fazendo valer essas regras. E que é muito importante para nós, porque é o futuro que nós estamos vendo no horizonte, apesar de não concordarmos com muita coisa, mas é o que temos, né? Então, é uma obra muito esclarecedora. A doutora Rosiméria é uma estudiosa desse assunto e certamente contará com a presença de todos aqui. E é uma obra tão requisitada que eu já fiz, como eu não vou estar aqui no dia 23, em razão de compromisso que eu tenho lá na minha cidade, mas já fiz questão de deixar reservado o meu exemplar, porque eu soube que a edição é limitada e que não
não comporta tantos pedidos como está tendo. E, por último, mas não finalmente, gostaria de desejar as boas-vindas à doutora Luciana, que vai estar aqui no período de férias do doutor Manuel, nos agraciando aqui com seu conhecimento, com a sua inteligência, que nós todos já conhecemos, pelas sentenças que nós temos a oportunidade de ver. E, para mim, é maior ainda a oportunidade, porque não trabalhamos juntos ainda, e será uma oportunidade, sem dúvida, de muito me esclarecer e de muito me ensinar. E eu estou aqui sempre no sentido de aprender. Então, Vossa Excelência, seja bem-vinda, faça daqui a sua casa e tenha certeza de que está sendo acolhida com os nossos braços abertos. Excelência, a adesão de todos nós, é com muita honra que acolhemos a doutora Luciana Viotti, e pelos pendores intelectuais que tem, tenho certeza que muito contribuirá para os trabalhos dessa casa. Bueno, doutor Manuel. Senhor presidente, eu tenho 2 registros a fazer. Nós já registramos a alegria da vinda do doutor Júlio, mas a vida é vindas e idas e partidas. Faleceu na madrugada doutor Carlúcio Freios Dias, promotor de justiça. Nós fomos colegas de trabalho tanto no departamento financeiro, depois no setor jurídico, somando todo 10 anos na Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Eu já estava internado há algum tempo, cheguei a visitá-lo lá no hospital e, infelizmente, faleceu essa madrugada, novo, pouco mais de 60 anos, já poderia ter aposentado ou chegado à Procuradoria, mas não quis. A paixão dele era a primeira instância e há muitos anos em Conselheiro Lafayette, fez o último júri na véspera de ser internado e não teve jeito. Era um guerreiro para trabalhar. Registrar a nota de pesar e pedir para encaminhar para a família dele. E a outra nota de pesar é pedir para mandar para o nosso colega, faleceu o pai dele, o Segato, Marcelo Segato, faleceu esse final de semana, o pai dele, o senhor Isonel Gomes de Moraes, pai do nosso colega lá de Uberlândia, Marcelo Segato de Moraes. Pois não. É com a nossa adesão e será enviado ofício, então, às famílias enlutadas. Senhor presidente. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu só quero agradecer a acolhida, né, as palavras de Vossa Excelência, do doutor Júlio, e o carinho de todos, e especialmente do doutor Manuel, pela honra do convite. Certamente eu não estarei à altura dele, mas, de qualquer forma, venho para aprender. Tá? E estou muito satisfeita, muito, muito feliz de estar aqui, privada da companhia de Vossas Excelências. Eu que tenho a honra de ter uma substituta a essa altura, né? Muito melhor que eu. Concorda? Pois não. Ano que vem, professor. Feitos os registros preliminares. Desculpe, tem o registro ainda da doutora procuradora. Pois não. Excelência, eu cumprimentei o doutor Júlio Bernardo e esqueci de pedir para constar o registro em meu nome pessoal e do Ministério Público, parabenizando o doutor Júlio pelo nascimento do neto. Uma criança é sempre uma alegria, né? E eu acho que o senhor vai ensinar muito a ele, e ele também vai ensinar muito ao senhor, e espero que seja uma convivência muito harmoniosa e feliz. Também gostaria de aderir aos votos de pesar que apresentados pelo doutor Manuel, e desejar boas-vindas, embora eu seja apenas uma agregada da turma, mas desejar boas-vindas à doutora Luciana, cujo trabalho eu conheço há muito, muito tempo, né? E conheço e admiro, né? Então, no que eu puder colaborar com a senhora, eu estarei colaborando, mas pode ter certeza que eu vou lucrar mais, porque vou aprender muito com a senhora. Agradeço profundamente. Número 5 de Varginha. Feitos os registros, eu vou pedir à secretária, então, que apregou esse processo dessa data. Temos uma preferência regimental na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. É uma sustentação oral à distância de Varginha. O processo é o número 5 da pauta, que é o 10.107/27/2018. É um rito sumaríssimo. Recorrentes João Carlos Cirilo e Multiminas Indústria e Comércio de Fertilizantes Limitada. Está escrito para sustentação oral à distância o advogado Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes, pela reclamada recorrente. Boa tarde, doutor Gabriel. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Você está nos ouvindo bem?
Ouço bem, vejo também. Pois não. Eu vou pedir ao desembargador relator que leia a conclusão do voto por orientação de Vossa Excelência na sustentação oral. Pois não, doutor Júlio. Excelência, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes e das respectivas contrarrazões. Eu estou rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e reflexos, julgando improcedentes os pedidos deduzidos com inversão dos ônus relativos aos honorários periciais. Isento o autor, este encargo é reduzido para R$1.000 e deve ser quitado na forma da Resolução 66/10 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ao recurso do reclamante, o provimento é parcial para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador da reclamada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, custas pelo autor isento, autorizada a reclamada a reaver os importes recolhidos. Acresçam-se aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo obreiro o importe de R$ 150,30, mantida íntegra quanto ao mais a douta sentença hostilizada. Com a palavra, doutor Gabriel. Boa tarde, excelentíssimo presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais presentes, já agradecendo em especial a pessoa do relator pelo provimento do nosso recurso. Gostaria de também registrar especial homenagem ao doutor Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, quem tanto abrilhantou a primeira vara de trabalho de Varginha por tantos anos, a quem nos representa, né, como cidadão varginhense de coração. E gostaria aqui, excelência, tão somente de saber se haverá divergência, porque a pretensão recursal nossa foi atendida em sua inteireza, e eu me reservar no direito de tão somente fazer a sustentação oral na hipótese de haver divergência por parte dos demais votantes. Pois não, doutor. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Só fazendo uma ressalva, eu sou cidadão varginhense de fato e de direito, que eu tenho o título de cidadão varginhense. Então, eu sou de fato e de direito. Doutor Paulo, de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo, de acordo com o voto de Sua Excelência desembargador relator, por unanimidade. Muito obrigado, doutor Gabriel. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Obrigado pela referência. Boa tarde. Próximo, por favor. Nós temos outra sustentação oral à distância de Coronel Fabriciano. Só esperar conectar. Então, o processo é o 24 da pauta, é um RO 10.745-42-2017. Recorrentes: Ivair Barroso Amaral e ArcelorMittal Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Dr. Flávio José Arruda Rogério Fonseca, pelo reclamante, e doutora Camila de Oliveira Carvalho, pela reclamada. Doutora Camila presencial, doutor Flávio à distância. Boa tarde. É doutor Flávio? Rogério, boa tarde, excelência. Olá, doutor Rogério. É Rogério? Boa tarde. Está nos ouvindo bem, doutor Rogério? Sim, perfeitamente. Pois não. Doutora Camila, boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir ao relator, ao desembargador relator, que leia a conclusão do voto para orientar Vossas Excelências na sustentação. Pois não. Perfeitamente, excelência. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante e do ordinário interposto pela reclamada. No mérito, eu dou provimento ao recurso interposto pelo reclamante para condenar ao reclamado como extra das 7ª e 8ª horas trabalhadas, observando-se para fins de cálculo os parâmetros já delimitados pelo douto juiz de primeiro grau quanto às demais horas deferidas, inclusive reflexos, feita a exceção do divisor, que será o 180, a ser observado também em relação à sobrejornada deferida na origem. Ao recurso ordinário interposto pela reclamada, respeitosamente, eu estou negando provimento.
Estou arbitrando a condenação nessa instância, o valor de R$10.000, com custos adicionais pela reclamada de R$200. Doutor Rogério, com a palavra pelo tempo regimental. Excelência, obrigado. Estou de acordo com o voto do relator. É possível saber se houve alguma divergência ou não? Doutor, tem sustentação oral da reclamada que está presente aqui. Tá. Então, eu estou de acordo com o voto do relator perfeitamente, tá bom, excelência? Doutora Camila, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, vou ser bem breve, excelências. Reiterar os termos do nosso recurso e das contrarrazões apresentadas. Apenas ressaltando que não houve majoração da jornada, mas houve redução da jornada, que a jornada autorizada em situações insalubres é de 8 horas e a reclamada pratica uma jornada de 7 horas e 20. Então, ela está enquadrada no artigo 60. E as cláusulas da norma coletiva são plenamente válidas. Reiteramos nosso recurso, todos os termos, pedindo seja aberta divergência em relação ao voto. Sem mais. Estou mantendo o voto, tá? Porque a matéria recorrente da doutora, que é praticamente pacífica a jurisprudência, especialmente bem visto o preceituado no artigo 60 da CLT. Aqui no que concerne a validade do elastecimento da jornada de 6 horas em turno ininterrupto de revezamento e em atividade insalutífera, mostrando-se, sim, previamente necessária a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, estou, data vênia, me estribando em vários julgados que abonam a tese que adotei, mantendo o voto respeitosamente. Pois não, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutora Camila. Obrigada, boa tarde. Obrigado, doutor Rogério. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Continuando as preferências regimentais, ainda na sala do doutor Júlio, há um advogado de Manhuaçu, é o processo número 22 da pauta. Vou entrar aqui, então. É o 10.688-81-2018. Recorrente é Shopping Rural Comércio e Sacaria Limitada e recorrido Robson Oliveira Marques. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Pena Lacerda pela reclamada. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, excelência. Você já viu a nossa sistemática aqui. Nós primeiro ouvimos o voto do relator, na conclusão do voto, que é para orientar Vossa Excelência. Pois não, doutor Júlio. Excelência, é um processo de rito sumaríssimo. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamado e das respectivas contrarrazões. No mérito, respeitosamente, estou negando o provimento, mantendo a douta sentença de primeiro grau, nos termos do permissivo legal, que é o 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Pois não, doutor. Negando o provimento, respeitosamente. Senhor presidente, senhor relator, demais vogais, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e demais colegas aqui, bom dia. Excelências, eu gostaria de fazer uso aqui hoje para chamar a atenção de Vossa Excelência para a matéria fática do processo, a busca da verdade real dos fatos, procurando aqui sermos justos e perfeitos. Sobre as horas extras, Excelência, primeiro deve-se esclarecer que houve um tumulto provocado pelo reclamante, onde ele juntou nos autos uma página de rede social da empresa, e essa página está descrito o horário de funcionamento da reclamada, o que fez com que os depoimentos dos testemunhos, das testemunhas e dos sócios da empresa sofressem abalos, pois a confusão gerada pela reclamante, fazendo crer que aqueles horários seriam os praticados pelos funcionários da empresa, geraram grande desconforto e confusão nas declarações. A reclamante quer basear o horário de funcionamento da empresa com o horário de trabalho dos funcionários. Se assim fosse, por lógica, a reclamante, ela quer fazer crer que uma empresa que possui trabalho 24 horas, os seus trabalhadores também trabalham 24 horas. Após essa confusão processual, que não pode ser passada em branco, Excelência, a sentença de piso fundamentou todo o período de 40 meses de trabalho do reclamante, única e exclusivamente em um depoimento de uma testemunha,
que laborou apenas 6 meses em funções diferentes, horários diferentes, remunerações diferentes, ou seja, trabalhadores diferentes. Esses 6 meses de trabalho estão inseridos no período sazonal da empresa, que vende exclusivamente produtos agrícolas, e é a época justamente da adubagem e correção da plantação de café. Então, eles trabalharam juntos somente nos 6 meses sazonais da empresa, de maior produção da empresa, fazendo essa confusão. Os funcionários de função diferente, horários diferentes, remuneração diferente, trabalharam juntos somente no período sazonal. Não pode ser justo a sentença ser fundamentada, havendo tantas diferenças entre o reclamante e as testemunhas. Por todas essas falhas e lacunas, é que pedimos a reforma quanto à condenação das horas extras. No que tange às horas extras sobre os prêmios de excelências, essas não podem prosperar, já que claras e taxativas são verbas indenizatórias, únicas e exclusivamente para o trabalho. A própria convenção informa que os prêmios são verbas indenizatórias. Além do mais, a CLT, no 457, parágrafo 2º, deixa claro que prêmio não integra remuneração. Então, não podem, portanto, ser inclusas nos cálculos sobre horas extras. Pelo exposto, excelência, a gente requer o total conhecimento do recurso e a reforma dos termos aqui combatidos. Não, doutor Júlio. Como eu já salientei, é um recurso de procedimento sumaríssimo. Eu já adiantei que eu estou endossando a douta sentença de primeira instância, e eu faço, como fiz, agregando minudentemente os fundamentos que coadunam com a juridicidade da douta sentença recorrida. Então, louvando o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral, respeitosamente eu mantenho o meu voto. Não, eu estou inteiramente de acordo e acrescento apenas o que já está no seu voto. Perfeito. Que as testemunhas, ao contrário do que o doutor mencionou na tribuna, realmente confirmam que esse horário é o horário trabalhado pelo reclamante. Inclusive, a própria testemunha da reclamada. Perfeito. E quanto ao prêmio, doutor Datavênia, o prêmio serve para indenizar para quê? Prêmio é prêmio, não pode ser indenização. Né? Ou então, o nome que está sendo dado equivocadamente. O nome em iuris não é o correto, porque prêmio não tem nada a ver com indenização. Correto. Datavênia. Doutor Paulo. Estou de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do doutor Júlio Bernardo, digníssimo desembargador relator desse processo. Obrigado. Só perguntou, doutor Thiago, é a família Lacerda dele de Manhuaçu mesmo? É Manhuaçu mesmo. Ou Santana? É Manhuaçu e Santana. Doutor, uma boa tarde. Cidade a 5 quilômetros de distância uma da outra. É 5 quilômetros de distância uma da outra. 30? 5. 25. Estou falando que eu sou de Santana. Tá certo. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa viagem de volta. Terminadas as preferências regimentais na sala do doutor Júlio, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Qual que é o número da sala? O número 14.3. 1403. O advogado é de Pará de Minas. É o 32 da pauta. É o 11.626-58-2017. É um RO. Recorrentes Magno Eugênio da Silva e Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Gilson Fernando da Silva, pela reclamada. Boa tarde, doutor. Recorrida é a Via Láctea, pela reclamada. Doutor Manuel, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço o recurso deposto pelo reclamante no medidor de provimento parcial para fixar a jornada de trabalho de 5 às 17 horas, quando cumprida na escala de 4/2. Conheço o recurso deposto pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais e no medidor de provimento para excluir a responsabilidade subsidiária, a segunda reclamada que é, no caso. Acresce a condenação ao valor de R$10.000 com custa R$200. Pois não, doutor, com a palavra. Boa tarde, nobres julgadores e todos aqui presentes. Bom, eu gostaria de ressaltar que, com a devida vênia, o juízo de primeiro grau
com base no livre convencimento motivado e no princípio da razoabilidade, levou em consideração os depoimentos apresentados em audiência de instrução, cujo termo está na folha de número 558, em que a primeira testemunha da parte reclamante afirma estranhamente que o reclamante havia trabalhado internamente desde a admissão até 2013, sendo que na própria inicial o reclamante afirma a todo momento que sempre trabalhou externamente, né, como motorista de caminhão na coleta de leite. E, por outro lado, nós temos o depoimento da testemunha ouvida pela parte reclamada, que foi, conforme registrado, inclusive em sentença pelo próprio juízo de primeiro grau, mais convincente e coerente e mais detalhista no que se refere à dinâmica laboral realizada pelo reclamante. Portanto, peço que seja mantida a sentença com base em seus fundamentos e pelas provas analisadas e valoradas pelo juízo de primeiro grau com a devida vênia, levando-se em consideração que o próprio juízo registrou que a segunda testemunha, que foi ouvida a cargo da reclamada, foi mais convincente e coerente no que se refere à dinâmica laboral apresentada. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Manuel, por gentileza. Presidente, eu faço a análise da prova aqui e mantenho a proposta de voto, inclusive que havia uma afirmação que tinha controle de pontos que não foram juntados. Mantenho a proposta. Doutor Júlio. Estou inteiramente de acordo com o relator, excelência. Eu sou o terceiro votante, não tenho nenhuma divergência do voto do eminente desembargador relator. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigado. Boa viagem de volta. Obrigado, tenha uma boa tarde. Nós vamos agora aos processos físicos, porque temos muito poucos, para liberar esses processos para os gabinetes. Sim. Primeiro, o processo número 5 da pauta, é um agravo de petição, 527-2015-064. Relator, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Agravante, Organização de Cereais Molevade Limitada. E agravante, Sindicato dos Empregados no Comércio de Itabira e Região. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela agravante. Pela reclamada agravante. Pois não, doutor Paulo. Eu estou rejeitando as preliminares de não conhecimento arguídas em contra-razões pelo exequente. Conheço do agravo de petição interposto pela executada. Dou-lhe provimento, reformando a decisão agravada, reconhecer que não houve descumprimento de ordem judicial, sendo indevida, portanto, a aplicação da multa às trentes, prevista no título executivo, a executada. Extinguiu na presente execução nos termos do artigo 924, inciso 2 do CPC 2015. Pois não, doutor Paulo, com a palavra. Boa tarde. Eu estou pelo recorrente, eu aguardaria, então, algum voto divergente. Pois não. Obrigado. Doutor Manuel Barbosa, como vota? De acordo, excelência. Doutor Júlio? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Paulo. Boa tarde. Próximo é o 10 da pauta, é um AP 546-2013-066. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Revisor, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Agravante é Roberta de Souza Batista e agravado Avon Cosméticos Limitada. Está escrita para assistir o julgamento a advogada Flávia Morato, pelo agravante, pela Roberta. Por gentileza. Senhor presidente, a questão aqui é simples, é questão de coisa julgada. Eu conheço o agravo de petição. No mérito... Apareceu um minutinho aqui. No mérito, nego-lhe provimento. Custo pelo exequente, no importe de R$ 44,26, sem direito ao benefício da justiça gratuita. Entendo aqui que deixou de ser pobre em sentido legal o reclamante que recebe na liquidação de sentença aproximadamente R$ 250 mil. É apenas um... Faltou o ser. Sim, vou corrigir aqui. Já estou corrigindo no arquivo lá do gabinete. Doutor Júlio. Eu de acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto
de Sua Excelência o desembargador relator. Os demais processos que são físicos, não há nenhum registro, e até mesmo nos embargos também, não há nenhum registro ou anotação de divergência. Então, portanto, eu considero todos os demais processos físicos julgados de acordo com o voto dos desembargadores relatores. Vamos votar, então, o processo judicial eletrônico. Sim, voltaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. O primeiro processo é o 40 da pauta, é um AP 11.994/2016. Agravante MGS, Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e agravado Pedro Gonçalves Lima Neto. Está escrito para sustentação oral o advogado Jefferson Calixto de Oliveira pela agravante, advogado ausente. Não há nenhum registro de divergência, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência o desembargador relator. Próximo, por gentileza. Próximo é o processo número 8 da pauta, um RO 10.199/60/2017. Recorrente Raimunda Soledade Gonçalves de Mello e recorrido CEMIG, Geração e Transmissão S.A. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Nilton Magalhães pela recorrente e Bruna Lara Couto Monteiro pela reclamada recorrida. Boa tarde, doutores. Doutor Júlio, por gentileza, para Qual que é o número da pauta? 8. Conclusão do voto. Pois não, Excelência. Número 8 da pauta, Raimunda Soledade. Excelência, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante das respectivas contrarrazões. Rejeita a preliminar suscitada e, no mérito, provimento é parcial para absolvê-la do pagamento dos honorários advocatícios sucumbentes. Em primeiro lugar, doutor Nilton. Boa tarde, doutor Nilton. Com a palavra, por gentileza. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes, demais julgadores dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores e demais pessoas presentes. Senhor presidente, tendo em vista que o provimento parcial que já foi deferido aí satisfaz a minha cliente, eu peço que os demais julgadores acompanhem o voto do relator. Muito obrigado. Doutora, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público, servidores e demais colegas. Se a manutenção for somente com relação à absolvição dos honorários advocatícios, não há necessidade da minha sustentação oral. Doutor Júlio. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Próximo é o 41 da pauta, que é o 12.046/68/2016. Recorrente Agrícola Jandela S.A. e outro, e recorrido Paula Aparecida Miranda. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Augusto Bento pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura. Excelência, eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos e das respectivas contrarrazões. Estou excetuando apenas o conhecimento pedido formulado pelo autor em razões de contrariedade relativa aos honorários advocatícios. E, no mérito, respeitosamente, eu estou negando provimento a ambos os apelos. Ô, Júlio, é o processo 41? É o 41. 12.046. É 12.400. Ah, porque está colado um novo. eu reparei. Não está combinando. Desculpe, eu vou fazer... Imagina, doutor. Isso acontece. Eu estou seguindo aqui no físico, eu não abri, e estava coladinho assim. O grampo, às vezes, trava. É o seguinte, então, fica sem efeito a lida anteriormente.
No 41, esta é a conclusão. Conheço do recurso interposto pelas reclamadas e das contrarrazões. No mérito, o provimento é parcial para excluir da condenação o pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT e a indenização por danos morais, e bem como para determinar a observância na atualização dos direitos reconhecidos aos termos do artigo 39 da Lei 8.177/91 até 24 de março de 2015, e a partir de 25 de março de 2015, o índice IPCA inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade. Desculpe aí o engano. Imagina, isso acontece com qualquer pessoa. Obrigado, Excelência. Poderia sustentar em caso de divergência? Voto divergente? Pois não. Eu, em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais da recorrente e eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Doutor Paulo. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador relator. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Próximo é o 16 da pauta, é um rito sumaríssimo. É o 10.417-13/2017. Recorrente Júlio César de Brito Pereira e recorrido Emalto Indústria Cerâmica Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Alex Santana de Novaes, pelo reclamante. Doutor Alex, uma boa tarde. Boa tarde, Excelência. Doutor Júlio, por gentileza. Perfeitamente, Excelência. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, bem como das respectivas contrarrazões. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso, para, na letra A, conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do pagamento dos honorários periciais, que serão quitados nos termos da Resolução 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E, na letra B, absolver ambas as partes do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos. Letra C, acrescer a condenação ao pagamento de horas extras, excedentes da 40ª semanal, a partir de 1º de dezembro de 2012, mantidos os reflexos e demais parâmetros sedimentados na origem, que servirão de parâmetros para a apuração do direito. Quanto mais, aí, mantendo o indicador de sentença. Doutor Alex, por gentileza. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, no que pese o voto do ilustre relator, já nos contemplaram em quase a totalidade do recurso, pedimos vênia para pedir o abastecimento do voto em mais um ponto, que é o adicional de insalubridade. Isso porque, excelências, a reclamada confessa em seu depoimento pessoal que o reclamante recebeu o adicional de insalubridade por exposição à radiação não ionizante até 2015, que a partir daí fez uma medição e entendeu que os EPIs bloqueavam tal radiação. Bem, feita a perícia, o expert entendeu que não há que se falar em adicional de insalubridade porque a exposição se dava por pouco tempo. Com todo respeito, a reclamada já reconhecia e pagava até 2015. E nenhuma ficha de EPI, nenhum documento comprovando a entrega dos EPIs e a sua validade para efeitos de impedir o agente veio aos autos. Ou seja, a reclamada entendia devido e pagava. O expert diz que não era devido porque a exposição era eventual, o que de fato não era. Por isso, excelências, pedimos nós, com todo respeito ao voto do relator, que o provimento seja elastecido para deferir também ao reclamante o adicional de insalubridade. É o que pede e espera, excelência. Obrigado. Doutor Júlio. Só adiantei, que é um procedimento sumaríssimo, estou mantendo a tese jurídica da sentença, mas acrescentando aqui, no que toca ao indeferimento da insalubridade, uma exposição minudente e praticamente exaustiva das razões pela qual
eu entendo que a sentença obrou com juridicidade, onde, inclusive, eu faço uma transcrição, inclusive, inédito, de todos os adminículos probatórios, inclusive os pontos da perícia, que abonam a tese jurídica adotada pela sentença de piso. Então, estou mantendo respeitosamente o voto. Eu também estou inteiramente de acordo, inclusive destacando que o ilustre juiz de primeiro grau, ao examinar esse aspecto, ele disse o seguinte, que o fato do reclamante ter recebido adicional insalubridade em parte do contrato gera apenas uma presunção que estava inserida em um ambiente insalubre. Presunção esta que foi elidida pela prova técnica. E, dessa forma, eu estou inteiramente de acordo, inclusive com o fundamento do próprio voto, da própria sentença de primeiro grau. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Doutor Paulo Maurício. Essa vindo aqui, vou ficar vencido só contra a absolução da reclamada, né, no pagamento dos honorários advocatícios. Bueno. Apenas novamente, quem sabe, ele acaba... Continuo estudando. Estou entendendo. Quando se trata de ação trabalhista ajuizada antes da reforma, né, realmente a lei não previa a condenação dos honorários. Até porque honorários advocatícios, como correção monetária, são meros agregados da sentença. Eles não interferem no comando da coisa julgada. A sentença pode ser omissa e os honorários serem agregados na execução, os honorários advocatícios, etc., a correção. Então, eu estou entendendo aqui que é uma norma cogente que dispensa o pagamento da verba honorária e que, no princípio da isonomia funcional, deve ser estendida a ambas as partes, apenas para reforçar novamente. Para Vossa Excelência matutana. Portanto, a sentença, o voto de Sua Excelência desembargador relator fica prevalecendo por unanimidade, exceto no que tange aos deferimentos de honorários advocatícios sucumbenciais pela reclamada, que fica vencido o doutor Paulo Maurício. Concedi de ofício a exigência dele. Mas eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alex. Uma boa tarde. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O primeiro processo com sustentação oral é o 20 da pauta, que é o 10.656.05/2018. Está escrito para sustentação oral o advogado Mauri de Paula Santos. Advogado ausente. Doutor Mauri está presente? Não vejo nenhum registro de anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Próximo, por favor. Próximo é o 9 da pauta, que é o 10.270.11/2018, um rito sumaríssimo. Também está escrito para sustentação oral o advogado Mauri de Paula Santos, pelo sindicato. Advogado ausente. Também não vejo nenhum registro de anotação de divergência, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Há ainda uma inscrição aqui na sessão, no número 5 da pauta, que é o 10.129.02/2018. Está escrito para sustentação oral o advogado Luciano Alves Correia, recorrente Ana Paula da Silva e Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais. Referidos os mesmos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Guardando aqui abrir o processo. Esse é um processo de rito sumaríssimo. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada, porque preenchidos os pressupostos legais e, no mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamante para afastar a limitação da condenação aos valores apontados na inicial. Ao da reclamada, eu nego o provimento. Mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Eu estou pela reclamante, o provimento atende a reclamante só em caso de divergência. Bueno, doutor Paulo Maurício. Estou de acordo. Doutora Luciana Viotti, fazendo sua estreia. Também estou de acordo. Pois não. Doutor, dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado, obrigado, doutor. Boa tarde.
Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 25 da pauta, que é o 10.639.54/2017, é um RO. Recorrentes: Kleber Douglas de Assis, Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo reclamante. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo os recursos interpostos, afasta preliminar e prejudiciais suscitados, nomeado o único provimento ao apelo do reclamante, dou provimento parcial ao recurso do reclamado, para esclarecer que na apuração das horas extras deverá ser observado o divisor 220. Com a palavra, doutor. Senhor presidente, poderia aguardar eventual voto divergente? Pois não, doutor. Doutora Luciana. Eu estou de acordo. Doutor Júlio. Inteiramente de acordo com o relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, doutor. Obrigado. Próximo processo é 47 da pauta, é o 11.695/10/2016. Recorrentes: Elane Campos Carneiro, Banco Santander Brasil S.A., recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Luciano Alves Correia, pela reclamada. 11.695, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde novamente. Doutor Paulo Maurício, para a leitura da conclusão do voto, por gentileza. Conhecendo os recursos ordinários interpostos, afasta os preliminares suscitados no método de provimento parcial. Ao apelo do reclamado para excluir da condenação o pagamento de reflexo da verba SRV em sábados e para determinar que a correção monetária seja feita com base na TR até 24/3/2015, observando-se IPCA a partir de 25/3. Ao recurso do reclamante, para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como isentar a autora da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e condenar o reclamado ao pagamento da PPE, que arbitra em R$ 700 por semestre, ao longo de todo o período imprescrito, autorizada a dedução dos valores pagos sob idêntico título. Mantenho ainda o valor da condenação ainda compatível. Pois não, doutor. Mais uma vez atende, excelência. Pois não. Doutora Luciana. Eu tenho uma divergência apenas em relação à aplicação do IPCA. Fiz essa anotação em todos os processos em que votei, registrando que eu entendo que a modulação aplica-se para processo na fase de execução. Então, na fase de conhecimento, eu tenho aplicado o IPCA em primeira instância, então, para ser coerente aqui, eu vou ficar vencida porque eu negava o provimento ao apelo da reclamada nesse aspecto, mas, no mais, eu estou de acordo. Doutor Júlio? Doutor Júlio está votando como relator. Então, portanto, vencida a doutora Luciana no que tange a modulação dos índices de correção monetária. A aplicação do IPCA, né, para modular, de forma modulada. Prevalece o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, por maioria, nesse aspecto. E quanto aos demais, por unanimidade. Obrigado, boa tarde. Doutor, boa tarde. Próximo processo, 51 da pauta, é o 12.025/51/2016, é um RO. Recorrente Welles de Ângelo e recorrido Itaú Unibanco S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Alex Santana de Novaes, pelo reclamante. Obrigado. Doutor Paulo Maurício, por gentileza. Eu estou conhecendo o recurso interposto no mediador de parcial provimento para absolver o reclamante da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Doutor Alex, com a palavra, por gentileza. Ilustro senhor desembargador presidente, ilustre relator, nobres membros da turma, excelências, gostaríamos de pedir o elastecimento do voto do ilustre relator quanto à declaração de uma relação de emprego. Reclamante trabalhou para a reclamada
de 99 a 2017, ou seja, 18 anos. O ilustre magistrado em primeiro grau entendeu por indeferir o pedido aos fundamentos de que o reclamante arcava com os custos da motocicleta. Era ele um entregador, trabalhava para um banco fazendo entregas. E que o fato de ser cobrado das entregas não caracteriza subordinação. Cobrado quanto a quantidades, horários, pontualidade nas entregas. E eram diversas as entregas feitas. Diz ele ainda que o fato do reclamante ter recebido por meio de uma pessoa jurídica o beneficia. Ora, com todo respeito, não é fundamento jurídico para o indeferimento de uma relação de emprego o fato de existir ou não uma pessoa jurídica. Aliás, o maior beneficiário disso, sabemos todos nós, que é o empregador. Ele deixa de recolher a sua cota previdenciária, deixa de pagar outros impostos, inclusive alguns direitos trabalhistas. Mas, voltando à subordinação, as testemunhas, no nosso entendimento, disseram, por exemplo, a senhora Andréa Cardoso Batista, o reclamante não podia se recusar a prestar serviço, pois ele tinha que fazer. Geralmente, o reclamante se dirigia para a agência do centro, sendo que, a partir dali, as pessoas começavam a ligar para ele, a fim de que fosse pegar o serviço onde havia necessidade. Não tinha horário certo para deixar o trabalho, deixava o trabalho por volta de 19h30, ficava no máximo até as 20 horas. Indagada se havia alguma pessoa para controlar o trabalho do reclamante, externamente afirma que esse trabalho era controlado pelo gerente de operações ou alguma pessoa mais próxima a ele na agência, que mantinha contato por telefone. O reclamante não podia fazer serviços pessoais enquanto estava externamente, porque tinha documentos importantes do banco, mas precisava pegar assinaturas de clientes, além de entregar talões de cheques, por exemplo. O reclamante, Excelência, ficava à disposição do banco, trabalhando para o banco, coletando assinaturas em contratos, fazendo transporte de materiais entre agências e postos de serviço, coletando assinaturas dos clientes, já disse, entregando talões de cheque, ou seja, e sendo cobrado por isso, Excelência. Está aqui, por exemplo, um dos depoimentos que demonstra, no nosso entendimento, plena subordinação do reclamante ao reclamado. E, sem querer cansá-los, mas na certeza de que Suas Excelências viram os demais depoimentos e eles convergem, mesmo a segunda reclamada, na mesma forma, disse que o reclamante não podia prestar serviços, o gerente tinha que se deslocar e fazer o serviço, o reclamante prestava esses serviços para todas as agências do reclamado em Uberaba. Assim, Excelência, esperamos nós que seja declarada a relação de emprego e provido o recurso do reclamante em toto para deferir as parcelas salariais pleiteadas na forma pleiteada, ou, se assim não entender Vossas Excelências, que determine o retorno dos autos à origem, já com a declaração da relação de emprego, para que seja julgado o restante do mérito. É o que pede e espera, Excelência. Muito obrigado. Doutor Paulo. A existência de subordinação aqui, para mim, é gritante. Não só pelos relatos das testemunhas, como também pela própria maneira que se desenvolvia a atividade dele. Recebia até por viagem realizada, tinha uma empresa dele, não foi obrigado a criar empresa nenhuma, recebia valor superior ao piso estabelecido para a categoria correlata, se fosse o caso, e ele era responsável, pior de tudo, por todas as despesas decorrentes da utilização do veículo próprio dele, incluindo combustível, arcando com todos os riscos do negócio, sendo perfeitamente caracterizado com trabalho autônomo. Então, eu estou mantendo a proposta. Doutora Luciana. Eu estou de acordo com o voto do relator, registrando que, em relação ao depoimento das testemunhas, a testemunha Gabriel, que foi ouvida a rogo do reclamante, disse que, quando ele não podia prestar serviço, o gerente tinha que se deslocar e fazer o serviço.
Então, assim, me pareceu que nem a prova oral foi muito favorável, porque o que passa aqui é que o reclamante podia não ir, o que, né, é típico da autonomia. Então, eu estou acompanhando integralmente o relator. Doutor Júlio. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Leis. Próximo processo é o 15 da pauta, 10.377-71-2018, rito sumaríssimo. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Soares do Couto Filho, pela reclamada. Advogado ausente. Não vejo nenhum registro de divergência, portanto, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo. Processo número 32 da pauta, 10.824-66-2017. Recorrentes: Luiz Carlos Borges Mendes e recorridos: 10 Logística e Transportes Limitada, Cooperativa de Transportes e Carga do Estado de Santa Catarina, Coopercarga, Suzano Papel e Celulose S.A. e Paineiras Logística e Transportes Limitada. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Gabriela Guimarães, pelo reclamante, e Júlio César de Aguiar, pela reclamada recorrida, pela cooperativa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ilustres embargadores. Eu gostaria de sustentar aqui perante essa egrégia turma. Oi. Nós temos o costume de ouvir primeiro a conclusão do voto, para orientar Vossa Excelência na sustentação. Desculpa, eu achei que porque o advogado estava aqui, eu deveria sustentar a sustentação. Vossa Excelência vai ter o momento oportuno. Obrigada. Garantido. Pois não, doutor Paulo. Rejeitando a preliminar arguída pela segunda reclamada em contra-razões, conheço do recurso ordinário deposto pelo reclamante e nego-lhe provimento. Pois não, doutor, agora sim. Eu gostaria de sustentar enquanto a 2 pontos que, em primeira instância, o juiz indeferiu a contradita da testemunha e também não reconheceu a ocorrência da pejotização. O autor vem perante esta egrégia turma alegar que a própria testemunha, em sede de audiência, confessou que ela possuía poderes de mando e gestão. Então, por si só, apesar dela confessar, quando o empregado detém esse poder, descaracteriza a imparcialidade necessária para poder figurar como testemunha ao processo. Nesses termos, a gente pede a reforma e para acolher a contradita, e nós trouxemos aos autos também o entendimento da segunda turma desse egrégio tribunal, que nesse mesmo processo, não nesse mesmo processo, mas em relação a outros autores, que foi acolhida a contradita dessa testemunha. E quanto à pejotização, apesar do autor ter constituído pessoa jurídica, as condições de trabalho e o vínculo empregatício permaneceram os mesmos, porque era ele que dirigia o caminhão, tinha metas a serem cumpridas, então isso ficou nitidamente caracterizado uma fraude ao contrato de trabalho e, por fim, a gente pugna pelo provimento desse recurso a reforma da sentença nesses termos. Pois não, doutor. Doutor Júlio César, com a palavra, por gentileza. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Coopercarga, uma cooperativa de carga estabelecida no sul do país, ela tem como princípio, como fundamento básico, a captação de carga e indicação para as suas cooperadas. Nesse sentido, é colocado dessa forma para delimitar até onde vem atingir a recorrida a decisão que venha a reconhecer ou não o vínculo empregatício. Com relação ao alegado vínculo, que a ilustre doutora apresentou argumentos aqui a defendê-lo,
Ao contrário do que ela afirmou, restou comprovado nos autos que a pejorização ela foi legal, ela foi evidente, restou comprovada. Com relação à contradita da testemunha, ela foi indeferida de forma objetiva e precisa. O fato de a testemunha ter cargo de confiança, por si só, não caracteriza a sua imparcialidade. Demais disso, ainda que, admitindo que venha a ser reconhecida a existência do vínculo empregatício, existe aí uma alegação de prescrição bienal que foi reconhecida pelo juiz Acó e que provavelmente, quero crer que o voto do ilustre relator deve ter também nesse sentido. É isso, Excelência. Bueno, doutor Paulo Maurício. Eu vou só pontuar duas situações, a questão da contradita. Primeiro, a declaração da testemunha não foi base para a decisão do ilustre julgador de primeiro grau. A contradita não tem respaldo legal e nem fático. E, em relação à situação do reclamante, tem texto várias situações que aconteceram no processo, e a maior que eu vejo é que a empresa do reclamante, Mendes Brito e Ricardo Transporte, ajuizou uma ação civil. Sim. Ou seja, pedindo para fazer valer o contrato comercial ajustado com a Suzano. Ou seja, o próprio reclamante reconhece que é lícito o contrato na condição de PJ, pessoa jurídica, e do contrato firmado com a terceira rede, dentre outras situações que eu texto no voto, que é extenso, então estou mantendo a proposta, esse é o meu entendimento, eu estou mantendo a proposta de voto. Doutora Luciana. Eu estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel? Perdão, doutor Júlio. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Doutora, obrigado. Uma boa tarde. Próximo é o 18 da pauta, 10.474/93/2018. É um RO. Recorrente é Renata Romaniello de Souza e recorrido Márcia Menicucci Nogueira. Está escrito para sustentação oral o advogado Bruno Cardoso Pires de Moraes, pela reclamada. Pois não, doutor Paulo. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada, deixo de conhecer das contrarrazões da reclamante quanto ao pedido atinente aos honorários sucumbenciais, rejeita preliminar e prejudicial arguida no recurso, no mérito nego de provimento. Pois não, doutor Bruno. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais desembargadores, juízes componentes dessa egrégia turma, senhor relator, data máxima vênia ao voto do ilustre relator, espera-se o provimento do recurso da reclamada pelo seguinte: a reclamante, ela prestou serviços nomeada, aprovada por comissão examinadora, como escrevente juramentada do cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras. E a titular do cartório, ela faleceu em 2012, sendo designada a reclamada para responder pelo expediente de titular substituta, na verdade, titular de substituta do cartório, até o provimento efetivo do cargo. Entretanto, essa nomeação da reclamada, ela se deu de forma provisória, ela não foi aprovada em concurso público, ela simplesmente foi nomeada a fim de responder provisoriamente, precariamente, pelo cartório, enquanto não houvesse a nomeação de novo titular do cartório. E a reclamada foi condenada, foi entendido que ela seria sucessora da titular do cartório em razão dessa nomeação provisória, precária, devendo responder, e foi condenado ao pagamento do fundo de garantia e a multa de 40% da reclamante.
Ata máxima vênia, esse tribunal aqui, através de diversas turmas, já entendeu que essa nomeação, essa ocupação provisória do cargo, até que se nomeie uma titular decorrente do concurso público, ela não enseja a responsabilização, a sucessão e muito menos a responsabilização em relação a créditos de serventuários anteriores a essa nomeação e que não prestaram serviço diretamente para essa pessoa que estaria substituindo desde o início de suas atividades. Inclusive, eu peço vênia aqui para mencionar, citar aqui jurisprudência desse próprio tribunal, que tratou matéria idêntica, decisão proferida pelo excelentíssimo desembargador Lucas Vanucci, na segunda turma, em 2015, aspas, sucessão de empregadores, cartório, extrajudicial, substituto interino, sucessão não configurada. Embora o entendimento predominante do TST reconheça a sucessão trabalhista na mudança da titularidade do cartório extrajudicial, o autor respondeu apenas interinamente pelo cartório. A precariedade da substituição impede que ele seja tomado como sucessor e responda por dívidas anteriores ao cartório. E, nesse mesmo sentido, em decisões idênticas, temos aqui também mencionado no recurso, decisão proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador Rogério Vale Ferreira, na sexta turma, do excelentíssimo senhor desembargador José Marlon de Freitas, também na oitava turma, e outras aqui mencionadas no recurso. Então, nesse sentido, até de decisões proferidas já por esse tribunal, espera seja absolvida a reclamada do pagamento, do reconhecimento da sucessão trabalhista aqui, do pagamento do FGTS mais 40%, ou, na pior das hipóteses, na eventualidade, seja limitada a sua obrigação apenas durante o período em que ela esteve no cartório na condição de substituta provisória. Então, é o que se espera, excelência. Doutor Paulo. Eu poderia me valer apenas do TRCT, que é a reclamada junta, reconhecendo o vínculo desde 89. O reclamado reconhece o vínculo. O próprio reclamado emite o TRCT e convalida a situação dela durante todo o período após o falecimento da anterior designada. Ela permaneceu trabalhando, atuando da mesma forma durante todo o período, sem solução de continuidade. Então, data máxima vinda de todas as decisões que não conheço o teor fático desse processo me leva a crer que o juiz julgou de forma correta, reconhecendo o vínculo e mantendo exatamente a sucessão trabalhista. A proposta está mantida. Doutora Luciana, por gentileza. Eu também estou acompanhando o outro relator, registrando que a questão da administração, ainda que ela seja transitória, houve um ato bastante importante para o contrato e para a empregada, que foi a dispensa. Então, eu penso que entender que aí se tratava de uma situação onde você está transitoriamente só gerindo ali, ela decide, então, dispensar a empregada, me pareceu que realmente aí, pelos fundamentos que estão postos na sentença de primeira instância, houve, de fato, a sucessão. Então, eu estou acompanhando. Doutor Júlio? Primeiramente, já, com o relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Boa tarde. Há ainda uma inscrição nessa sala, no 45 da pauta, que é o 11.608, 88, 2016. Está escrita para sustentação oral a doutora Luciana Úrsula Freitas, pela quarta recorrente, Tenda S.A. Doutor Paulo já tem condições? Eu estou conhecendo os recursos interpostos, exceto no apelo do reclamante, a alegação de que o acidente de trabalho sofrido seria causa para rescisão indireta por inovação recursal e o pedido referente à constituição de capital por falta de interesse recursal, afasta preliminar suscitado e no método do desprovimento parcial.
ao apelo da reclamada para reduzir o valor dos danos morais e estéticos, fixando em 10 mil cada. Ao recurso do reclamante para determinar que a pensão mensal vitalícia arbitrada na origem seja paga em parcela única nos termos do artigo 950, parágrafo único do Código Civil, sendo o montante total devido igual a 345,3 vezes a parcela mensal arbitrada na origem, conforme se apurar. Também arbitrar sua jornada como sendo das 7 às 19, de segunda a sexta-feira, com uma hora de intervalo entre a jornada, deve ser observado nos cálculos das horas extras deferidas. Eu mantenho ainda o valor da condenação por compatível. Pois não, doutora. Sim, eu gostaria de ouvir os demais votos, por favor. Vossa Excelência vai aguardar a primeira Sim, divergência? Pois não. Doutora Luciana? Eu estou de acordo. Doutor Júlio? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. A redução dos danos atende à reclamada. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Há ainda um processo do Dr. Paulo Maurício, que está na sala de 14.5, que é do Ministério Público. É o processo número 1 dessa sala, que é o 11.624-60-2016. É um RO. Recorrente ao Ministério Público do Trabalho. Recorrida Coletivo São Lucas Limitada. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Alisson Nogueira Santana, pela reclamada, e doutora Maria Helena da Silva Gutierrez, pelo Ministério Público do Trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora, novamente. Doutor Paulo Maurício, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho, negando o provimento. Pois não, doutora Maria Helena, com a palavra. Excelentíssimos julgadores, a sentença, eu não conheço os fundamentos do excelentíssimo relator, mas eu vou partir do pressuposto que os fundamentos da sentença foram acolhidos. E a sentença parte de um pressuposto equivocado. Diz que a discussão central nos autos seria se o sistema de bilhetagem eletrônico é válido para fim de apuração do horário de trabalho dos empregados. Não é verdade. O primeiro pedido formulado pelo Ministério Público, no inicial, ele mostra claramente o que se pretende. O que se pretende é que a empresa cumpra o artigo 74 da CLT, permitindo que o controle de da jornada de trabalho seja fidedigno, que o trabalhador possa anotar tanto o horário de entrada, de saída e os intervalos, se não forem pré-assinalados, de forma compatível, igual à realidade, o que não acontece hoje. Para mostrar que isso não acontece hoje, é que o Ministério Público está utilizando o sistema de bilhetagem eletrônica. Então, não se trata de pedir que se substitua o controle de ponto pelo sistema de bilhetagem eletrônica, que se passe a apurar a jornada dos trabalhadores assim, mas que a jornada de trabalho seja registrada de acordo com a realidade, né? Isso acontece, então, se trata, o sistema de bilhetagem eletrônico, ele está sendo utilizado como a prova da irregularidade no controle de jornada, como todo dia acontece aqui nessa Justiça do Trabalho, quando as testemunhas desconstituem a presunção relativa de veracidade do controle de jornada mantido pela empresa, né? Só que, ao invés da prova testemunhal, nós temos uma prova objetiva, que é o sistema de bilhetagem eletrônica. A discussão, o fundamento acolhido na primeira instância de que o sistema de bilhetagem eletrônica, o cartão Citibus, não permite identificar qual empregado que o está utilizando, não é compatível com a prova que se tem nos autos. O que se verifica é que esses cartões de validação, eles são entregues a cada empregado e são vinculados a esse empregado pelo seu CPF. Então, o cartão é pessoal. Quando o trabalhador perde esse cartão, ele, então, usa um cartão que seria impessoal, que é um cartão extraordinário, vamos dizer assim, que é o cartão de reserva. Mas essa individualização, essa pessoalidade do cartão,
é algo que está, inclusive, na regulamentação, está comprovado nos autos, na regulamentação do sistema de bilhetagem eletrônico. Né? Não é assim, o trabalhador, o motorista e o cobrador chegam na empresa, tem lá um monte de cartões num painel e ele pega qualquer um e vai usar qualquer um. Não, cada trabalhador tem o seu cartão. E é possível identificar qual trabalhador estava numa determinada viagem, num determinado dia. Né? Essa conclusão, eu gostaria de mencionar, reforçar, é exatamente a que se chegou a desembargadora Maria Cecília Alves Pinto no processo 10.008, que foi mencionado de 2016, que foi mencionado nas nossas razões recursais. É preciso que se diga que a empresa tenta invalidar o sistema de bilhetagem eletrônica e esse controle e essa individualização do cartão, alegando que haveria erros, né? Mas esses mesmos erros foram apurados pelo Ministério do Trabalho durante a fiscalização e eles constituem 0,14%. O Ministério do Trabalho retirou justamente da apuração que foi feita nos autos de infração juntados, ele retirou todas as jornadas, todas as viagens que tinham cartão reserva, porque aí não é possível saber qual o trabalhador que estava naquele determinado veículo. Ele tirou o cartão de todos os trabalhadores aposentados ou em inatividade. E aí é importante dizer o seguinte: é importante dizer que, se esses cartões foram utilizados, cartões de trabalhadores inativos ou por aposentadoria ou por licença, a empresa praticou uma grande irregularidade, porque o cartão é pessoal. Não é possível se utilizar, permitir que o empregado use o cartão de outro, muito menos de alguém que já nem faz parte do quadro da empresa ou que está com o contrato de trabalho suspenso. Então, o que acontece é que o cartão de ponto que se tem lá na empresa, tirando o que é feito com a digital, mas mesmo esse eu já vi que é possível fraudar também, é possível copiar a impressão digital de uma pessoa, isso é possível, mas vamos pensar, é possível que um trabalhador bata o cartão de ponto de outro, né? É possível também que um trabalhador use o cartão pessoal e intransferível de outro, um motorista ou cobrador. Mas isso é exceção. E a gente não guia, o direito não se guia pela exceção, a gente se guia pela regra. A regra é que, segundo as normas do sistema de bilhetagem eletrônica, os cartões são pessoais e intransferíveis. E eu posso identificar quem é o trabalhador que está usando. A exceção é que um ou outro pode usar o cartão do outro. Isso é exceção, não é a regra. Isso é exceção que equivale a 0,14%. Então, sim, o cartão, eu posso, pelo sistema de bilhetagem eletrônica, pelos registros dele, saber que um determinado trabalhador chegou, por exemplo, aqui o Ministério do Trabalho, no auto de infração, mostra isso, chegou na garagem às 5 horas da manhã, às 5h05 ou 5h10, no máximo, ele já estava dentro do ônibus. Aí ele passou o cartão de bilhete do Citybus SBE lá no ônibus e começou a viagem. Esse horário, geralmente, é verdadeiro, mas a partir daí não é, porque a partir daí tem o trânsito, a partir daí tem os inúmeros problemas que se tem cotidianamente no tráfego de uma cidade, e aí vão ocorrer os atrasos, as prorrogações, né? E essas prorrogações, os números são absurdos. É certo que a empresa ela tem um número elevado de trabalhadores, mas as ocorrências apuradas pelo Ministério do Trabalho, 46.080 ocorrências de prorrogação, além do limite legal, considerando o sistema de bilhetagem eletrônica, né? Ou seja, que o trabalhador identificado pelo aquele cartão que é pessoal, né, prorrogou a jornada além das 2 horas diárias, né? Tem jornada de 15 horas, tem jornadas absurdas, né, registradas no período apurado.
também se constata 11.301 ocorrências de não concessão de repouso semanal remunerado. 325 períodos de férias de 226 trabalhadores, em que o trabalhador teve que trabalhar durante as férias, né? E 46 trabalhadores sem registro, que é algo, para mim, é uma surpresa. Eu não imaginaria que, numa empresa de transporte coletivo, esse tipo de irregularidade, ter trabalhador sem registro, ainda fosse localizado. Então, o que se tem aqui não é... o Ministério Público quer seguir a lei, quer que a empresa cumpra o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, quer que o trabalhador possa registrar no controle de jornada dele, todo o horário que ele realmente e efetivamente trabalha, né? Hoje, a gente tem a prova, pelo sistema de bilhetagem eletrônico, que o horário que está lá, registrado na empresa, é um horário errado, é um horário menor do que o horário que efetivamente o trabalhador executa, né? E, portanto, nós pedimos a revisão do voto ao excelentíssimo relator, ou que os demais divirjam dele, no sentido de deferir o que a lei manda, que a empresa cumpra o artigo 74 da CLT e permita que seus empregados possam registrar fidedignamente o horário de trabalho, né? E esse horário, a gente não quer que o sistema de bilhetagem eletrônico seja acompanhado do controle de ponto. A gente quer que, comprovado a irregularidade pelo sistema de bilhetagem eletrônico, que o controle de pontos se torne real e reflita o que o empregado efetivamente laborou. Laborou e não recebeu. E, por isso, é formulado um pedido genérico, no sentido, que é o que permite o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que o trabalhador possa depois se habilitar para receber as horas extras respectivas. E eu gostaria de frisar que, independente dessa questão da bilhetagem eletrônica, nós temos aqui irregularidades que nós podemos dizer massivas, né? Esses números que eu relatei aqui, que estão nos autos, mostram um descumprimento muito expressivo da legislação trabalhista. Então, ainda, eu não sei qual foi o argumento, mas pensando na questão, porque o período apurado vai até 2014, salvo engano, dos autos de infração, pensando aqui que é necessário que esse tribunal efetivamente comece a praticar, a deferir a tutela inibitória. A tutela inibitória, atualmente, aqui nesse tribunal, parece existir apenas nos livros de direito. Efetivamente, nós não conseguimos, o Ministério Público, reiteradamente, recorre da tutela inibitória, como se um passado de violação legal tão expressivo não tivesse que, não fosse um indício, não fosse motivo, justificativa legal para se impedir que, no futuro, esse empregador repita as ocorrências que fez aqui, que são essas que eu falei: interromper férias de vários, 226 trabalhadores, 46 trabalhadores sem registro, né? 11 mil finais de semana, repousos semanais remunerados, não concedidos. Não é algo menor, não é algo que a empresa fez, mas está lá, já passou e agora não vamos deferir para o futuro. Não é para isso que serve a tutela inibitória. O TST tem firmado esse entendimento o tempo todo. A tutela inibitória é justamente para situações como essa. Ainda que se provasse, e não está provado, que a empresa regularizou. Ela não regularizou. Não tem essa... Eu estou falando só do período do auto de infração. Não houve prova de que houve a regularização. Mas, ainda que tivesse regularizado, seria o caso de deferir a tutela inibitória para que as férias, o repouso semanal remunerado e o registro de empregados, sem falar na não prorrogação da jornada além do limite legal, sejam deferidos e respeitados pelo empregador. E, por fim,
porque se trata de uma violação legal massiva, significativa, que afeta diretamente a saúde do trabalhador, porque trabalhar 15 horas por dia dentro de um ônibus, eu acho que não é salutar para ninguém, né? E todos os dias enfrentando esse trânsito, já vou concluir, Excelência, né? Afeta diretamente a saúde do trabalhador. O Ministério Público pede também que seja deferida indenização de dano moral coletivo, sugerindo o valor de R$500 mil. Obrigada. Pois não. Doutor, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelências, o número colocado nos autos aqui para ilustre representante do Ministério Público do Trabalho causa, como direi, eu, que há 18 anos advogo para essa empresa, Coletivo São Lucas, fico também surpreso com esses números colocados aqui. Uma ação civil pública como essa, com números tão expressivos, nos parece que talvez seria surpreendente chegarmos aqui no tribunal com uma sentença que esmiuçou a prova documental, testemunhal e laudo pericial produzido em outro processo e chegou à conclusão de que os pedidos eram improcedentes. Do mesmo modo, também não conhecemos os argumentos do eminente relator, mas nega provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho. Algo parece realmente não fazer sentido. O grande problema desses autos, Excelências, é que o Ministério Público se agarrou firmemente a uma atuação do Ministério do Trabalho absolutamente equivocada. Equivocada porque a fiscalização que gerou os autos de infração que acompanham a inicial se baseou exclusivamente em documentos de bilhetagem eletrônica. Não há controvérsia com relação a isso nesses autos. A sentença reconhece que a empresa possui cartões de ponto, em obediência à convenção coletiva, onde são registradas jornadas de trabalhos de cobradores e motoristas. Os autos de infração e a ação civil pública revelam discussão exclusivamente em cima das funções de cobrador e motorista. Bom, como se chega, então, a um número como esse aí, de 46 mil infrações, de 46 empregados trabalhando supostamente sem registro? Como é possível algo desse nível? É possível porque a bilhetagem eletrônica jamais serviu, jamais foi usada, não foi criada e não é possível ser utilizada como meio de controle de jornada e muito menos de registro de empregados. Bilhetagem eletrônica existe para controle dos veículos, das viagens, das receitas. Então, o cartão que até 2015 era utilizado pelos motoristas e cobradores para operar a bilhetagem eletrônica, no chamado validador, que é o aparelho que existe próximo à catraca, é um cartão de fato nominal. Mas esse cartão sempre teve duas funções: a de passe livre, na qual ele é de fato intransferível, só o empregado que possui o nome registrado naquele cartão pode utilizar, e na função de bilhetagem no uso do validador. É um documento que não possui senha, muito bem qualquer tipo de registro biométrico. Então, e como obviamente o objetivo do cartão sempre foi o controle do veículo, não importa, até então, não importava qual o nome que surgia naquele documento da bilhetagem, quando ele era impresso ao final do dia. Porque o empregado que efetivamente estava trabalhando naquele veículo, a empresa controlava pelo cartão de ponto, sim, em nome dele, em posse dele, e que era entregue no final do mês à empresa, e nas escalas elaboradas internamente. O nome dele no documento de bilhetagem eletrônica não fazia importância porque aquilo ali controlava simplesmente o veículo. Não por outro motivo, nós temos nos autos um documento que comprova supostamente um mesmo empregado trabalhando em 16 ônibus ao mesmo tempo. Sabemos que isso não é possível. Obviamente, ele não estava trabalhando em 16 ônibus ao mesmo tempo. O nome dele surgiu no validador eletrônico do ônibus porque o cartão de posse dele foi utilizado por vários outros trabalhadores para iniciar aquela viagem. Por quê? Vamos imaginar uma empresa, Coletivo São Lucas, às 5 horas da manhã, precisa liberar os veículos para
para cumprir os itinerários. Vão chegando os motoristas e os cobradores para trabalhar. Obviamente que precisam abrir o validador para iniciar a viagem desses coletivos. Um mesmo cartão era utilizado para iniciar esse validador. Por quê? Precisava da agilidade para o ônibus ir para a linha para cumprir os horários do poder concedente. E o cartão de ponto do empregado? O empregado que efetivamente estava trabalhando naquele ônibus tinha o seu horário registrado no cartão de ponto. Então, as inconsistências existentes no uso da bilhetagem eletrônica, elas se dão exatamente por isso. Nós temos, não nesse processo, mas em uma das outras 39 ações civis públicas, empregados falecidos trabalhando, empregados aposentados por invalidez, supostamente trabalhando. E por que acontecia isso? Porque a empresa mantinha o cartão do validador desse empregado em seu poder exatamente para permitir e agilizar a saída dos veículos para cumprir os horários dos veículos, dos itinerários na linha. Não por outro motivo, o uso hoje da bilhetagem ela é feita com um cartão ônibus. Esse cartão fica dentro do veículo. É o mesmo cartão que antes era o mesmo sistema que antes era utilizado com o cartão desse trabalhador, mas que agora é utilizado com o cartão do veículo, porque o objetivo sempre foi esse. Então, não há infração apontada aqui, muito pelo Ministério do Trabalho, nesses autos de infração, que seja possível reconhecer a validade exatamente porque esses documentos não serviram, não servem e não servirão jamais para esse tipo de controle. Então, foi feita menção a um julgamento feito na primeira turma, pela eminente relatora, no caso Maria Cecília. Tratou-se de uma ação declaratória movida pelas empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte, dentre elas a Coletivo São Lucas, hora recorrida, em que se discute exatamente a validade dessa ação fiscal. Questiona-se essa ação fiscal que usou um programa de computador, buscou os dados na BH-Trans da bilhetagem eletrônica, colocou no computador e processou esses dados e concluiu que a empresa estaria descumprindo toda esse número de infrações, o que de fato nunca aconteceu. Então, essa ação, ela tramitava regularmente na 47ª Vara, tinha instrução designada, com testemunhas arroladas e com a perícia já designada, e a sentença, sem que nenhuma dessas provas tenha sido concluída, houve a prolação de uma sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito por suposta ausência de documentação. Veio um recurso das autoras para a primeira turma, reconheceu-se que houve, de fato, um cerceamento de defesa na interrupção desse processo em primeira instância, mas entendeu-se que o processo estaria maduro e aí a primeira turma resolveu julgar esse processo, mesmo não tendo sido produzida nenhuma das provas que as autoras, então, pretendiam. Então, esse processo está hoje em recurso de revista admitido, com a tutela de urgência deferida pelo, então, eminente vice-presidente deste tribunal, que conferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos de inscrição de dívida ativa de qualquer processo administrativo que tenha sido baseado em bilhetagem eletrônica. Além dessa ação declaratória, temos aqui cerca de 40 ações civis públicas que se baseiam exatamente nesse procedimento do Ministério do Trabalho, que, voltamos a repetir, é equivocado. Isso foi muito bem analisado em primeira instância. Não há dúvida, as provas testemunhais demonstram para que serve o sistema de bilhetagem, como era feito o controle dos empregados, os cartões de ponto, o cumprimento da convenção coletiva. Quer dizer, não há nada nesse processo aqui que permita-se chegar nem perto da conclusão do que, com todo respeito, a ilustre representante do Ministério Público trouxe aqui para esse tribunal. Então, excelências, com base nesses argumentos, que eu queria pedir que se acompanhasse o voto do eminente relator, negando provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho, tendo em vista que não há, nem de perto, a mínima chance de ter havido esse número de infrações que foi trazido aqui nessa sessão de julgamento, que de fato jamais existiu. É o que eu tinha a requerência. Senhor presidente, eu queria pedir vista desse processo, porque eu tive dúvida. Eu participei num processo envolvendo uma discussão semelhante na 8ª turma, então eu queria reanalisar aqui.
Doutor Júlio. Excelência, mas o relator não manifestou, né? Não porque houve pedido de vista da doutora Juliana. Eu, em tese, estaria concordando. Em tese, não. Eu concordo com o relator na conclusão dele, por dois motivos. Primeiro, porque, como restou bem salientado aqui no voto, o sistema de bilhetagem eletrônica não se confunde com o controle de jornada do motorista e cobradores, e nem o substitui. Então, logo, não é meio hábil para aferir com fidelidade o horário de labor de profissionais em questão. Então, via de consequência, ruem todos os pedidos estribados nesse sistema de bilhetagem eletrônica, que, aliás, as empresas de ônibus, através do respectivo sindicato, eles têm contestado muito esse sistema de lavratura, de auto de infração, baseado nesta bilhetagem, porque ele faz surgir uma série indefinida de autos de infração sem saber realmente se houve essa infração aos dispositivos de ordem trabalhista. Parece que tinha até ações ajuizadas nesse sentido. E uma outra coisa também que eu estou observando aqui é que, via de regra, a ação civil pública, ela se presta, em sua configuração constitucional, para a proteção dos direitos transindividuais, dos coletivos e dos individuais homogêneos. E a característica da ação civil pública é a tutela desses direitos sociais indisponíveis. E ela se faz, via de regra, principalmente através da tutela inibitória. O que o Ministério Público quer é que a empresa cesse a adoção de práticas ou de modos de trabalho que possam vulnerar esses direitos sociais indisponíveis. Agora, a partir daí, da legitimidade do Ministério Público a postular hora extra, férias, data viene, ele está adentrando numa seara que não lhe compete. Se o Ministério Público tem sucesso na ação coletiva, ele tem direito, sim, a pedir um dano moral coletivo, que, em tese, se centenas ou milhares de trabalhadores estão sujeitos a essas infrações, né, caberia, em tese, o dano moral coletivo. Mas não parcelas de direitos trabalhistas, como está sendo pleiteado nessa ação civil pública. Senão daria a entender que o Ministério Público está sendo conivente com a situação. A situação está errada e eu quero, em caráter sucessivo, essas parcelas trabalhistas aqui que foram vulneradas. Isso não é papel do Ministério Público. Isso aí compete ao sindicato, na condição de substituto processual, fazer essa súplica, ou aos próprios trabalhadores, em ações plurimas também com esse objetivo. Inclusive, tem aqui precedente do TST nesse sentido, entendendo que o Ministério Público não tem legitimidade ativa para a causa, ao fundamento que os pedidos relativos à duração do trabalho, salário, extraforo, não têm origem comum, dependendo de análise particularizada da situação de cada trabalhador que teria sido lesado. Então, data vênia, por esses dois motivos, eu acompanharia o voto do relator. Apenas acrescentando essa segunda circunstância, que eu estou achando um pouco abstrusa e estranha o modo como essa ação coletiva adentrou na súplica de direitos tipicamente individuais. Só isso. Pois não. O processo, então, fica adiado, né, doutora, para a próxima sessão, para a vista da doutora Luciana Viotti. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Vamos aguardar, então, até a semana próxima. Obrigado. Passaremos, então, à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 12 da pauta, que é o 10.399-28-2017. Está escrito para sustentação oral o advogado Alvimar Duarte Costa, pela reclamante, advogado ausente. Não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo processo é o 13 da pauta, que é o 10.414-08-2018. É um rito sumaríssimo. Recorrente Nilson Nogueira Dias e Vibra Agroindustrial Limitada, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre Silva Malta, pela reclamada recorrente. Alexandra. Doutora Alexandra, boa tarde. Doutor Manuel, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto.
Senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, exceto em relação ao recurso reclamado, a multa pelo fornecimento de PPP por falta de interesse em execução, que não houve fixação da sentença, mas apenas previsão, sabe, toda essa possibilidade de execução. No mérito, nega esse provimento, adotando as razões decididas da sentença recorrida, conforme artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. Pois não, doutora, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais membros dessa egrégia turma. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é a questão da condenação do intervalo para refeição. A sentença, em relação ao pedido de 1 hora extra, em função do não gozo do intervalo de refeição, julgou procedente esse pedido e condenou, então, a reclamada ao pagamento dessa hora extra. Ocorre que, conforme os cartões de ponto que foram juntados ao processo, todos comprovam que o intervalo para a refeição foi gozado de forma integral. E, por essa razão, não há que se falar aí, então, em pagamento de hora extraordinária por ausência do gozo do intervalo para a refeição. Até porque esse intervalo para a refeição era um intervalo pré-assinalado. A empresa mantém um acordo coletivo que é assinado pelas partes, evidentemente o reclamante ali representado pelo seu sindicato, acordo coletivo esse, acostado às folhas 470, que autoriza, então, a pré-assinalação desse intervalo para a refeição. Dessa forma, o que se pretende é a reforma da sentença no que tange a condenação ao pagamento da hora extraordinária, para que esse pedido seja, então, julgado improcedente. No que tange, excelências, ao adicional de insalubridade, e esse é o meu maior motivo de estar aqui na tribuna, e que também, consequentemente, se revela aí em relação à pausa para a recuperação térmica, é importante frisar que o reclamante, excelência, ele se ativou durante todo o período laboral dele num setor chamado chillers, segundo turno, que é um setor de corte na empresa. A empresa é uma empresa frigorífica que tem vários setores, um deles o setor de corte, onde se ativou o reclamante durante todo o período do contrato de trabalho. Nesse setor especificamente, a temperatura média sempre foi 12 graus Celsius. Primeiro, para atender a uma demanda de inspeção e, segundo, para também atender à legislação trabalhista. A empresa ela possui, inclusive, excelência, uma equipe responsável por conferir incessantemente essa temperatura para garantir que esse sistema, então, esteja sempre programado e mede, em média, 12 graus Celsius. Essa temperatura ela pode variar um pouco mais para menos ou para mais, mas a média da temperatura nesse setor é 12 graus Celsius. Eu peço vênia, excelências, para fazer a leitura de um pequeno trecho de uma inspeção judicial que foi feita pelo juiz de Sete Lagoas, o doutor André Vitor Araújo Chaves. Foi feita uma inspeção judicial num outro processo, numa outra ação, numa outra reclamação, inclusive sem aviso prévio a nenhuma das partes, onde se constatou, abre aspas, a inspeção foi realizada com a presença das partes advogados. O primeiro vistoriado marcava a temperatura de 15 graus, o segundo 12, o terceiro 16. Regisse que o setor de produção passava, no momento da inspeção, por um procedimento de higienização, estando a produção parada e todos os funcionários em descanso. Em seguida, o juiz relata que se dirigiu à sala de máquinas, foi entrevistado um funcionário, senhor Hugo Martins de Castro, que relatou que o setor de refrigeração recebe ordens para manter a temperatura a 12 graus Celsius. Relatou também que a temperatura pode oscilar para mais ou para menos, mas o setor sempre busca mantê-la a 12 graus Celsius. Mais adiante, relata o juiz que
O expert, após realizar a medição da temperatura, teve acesso a um ofício da Superintendência Federal da Agricultura, em que as temperaturas medidas ficavam habitualmente a menos de 12 graus. Me parece, porém, que a conclusão da autora se baseia no sentido de que a temperatura era alterada para prejudicar funcionários. Pois bem, e mais em seguida, Vossa Excelência diz, e digo se existia, porque a rigor, se a temperatura fosse 2 graus, estariam atendidos os requisitos da fiscalização e o adicional de insalubridade seria indevido, como o é. Esse, aliás, o conteúdo da entrevista do senhor Hugo Martins de Castro, que se dirigiu ainda à sala de máquinas e relatou também que a temperatura podia oscilar como acima já descrito. Portanto, a temperatura média que foi constatada nessa inspeção judicial feita pelo juízo da comarca, Dr. André Vitor de Araújo, era 12 graus Celsius. Pois bem, é importante registrar novamente que o local de trabalho do reclamante não era uma câmara frigorífica, mas um setor de corte. Para que haja a caracterização do adicional de insalubridade para o empregado ali exposto ao agente frio, é necessário, conforme a NR15 determina, que as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que se apresentem condições similares, sem a proteção adequada, serão considerados insalubres. É óbvio que um frigorífico tem vários setores de trabalho, existem câmaras frias, sim, mas não era o local de trabalho do reclamante. O local de trabalho do reclamante era um ambiente, é um ambiente climatizado artificialmente. Ou seja, não é um local onde se deseja manter uma temperatura de congelamento, mas é um local onde se deseja uma condição para inibição do crescimento dos micro-organismos. Portanto, o adicional de insalubridade em relação ao agente frio se dá ou na câmara fria ou em local com condição similar. Essa condição, qual que é a temperatura média de uma câmara fria? Entre 4 e 25 graus negativos. O local de trabalho do reclamante, inclusive isso foi constatado pela própria perícia, a temperatura mais baixa constatada pela perícia foi 10 graus. Isso significa que o local de trabalho do reclamante não é em nada similar a uma câmara fria. Portanto, Excelência, a condenação a um adicional de insalubridade é completamente equivocada. E o que desde já se requer é que seja afastada. Vejamos ainda, Excelência, que o artigo 253 da CLT, que também foi objeto de discussão na sentença, e também foi um fundamento utilizado pela sentença para haver a condenação em insalubridade, ele não regula insalubridade ou periculosidade. O que o artigo 253 vem regularizar ou regulamentar? Aqueles trabalhos, aquelas condições de trabalho para aqueles trabalhadores que laboram em frigorífico. E o que ele regula? Ele determina que esses trabalhadores que trabalham nesses locais, eles tenham direito a um intervalo de recuperação térmica. É um intervalo de 20 minutos em que o trabalhador tem que sair daquele ambiente para uma recuperação térmica. Portanto, Excelência, também não se enquadra ao presente caso. Por quê? Porque a temperatura no interior, onde ele trabalhava, não era inferior a 12 graus Celsius. Então, ele também não tem direito a esse intervalo de recuperação térmica, apesar de fazer regularmente pausas psicofisiológicas. Portanto, o que se requer, Excelência, é o afastamento da condenação no que tange ao adicional de insalubridade,
pelos motivos já aduzidos, eu agradeço desde já. Doutor Manuel. Senhor presidente, a sentença analisou a prova com detalhe. A questão da inspeção judicial é um horário isolado. Toda a prova conduz que havia a temperatura abaixo de 12 graus, que é para a nossa zona climática. Louva-se o esforço da advogada da empresa, mas eu sou adepto de Jean Carcan, que diz que a qualidade do direito é inversamente proporcional à quantidade dos argumentos. Eu mantenho a proposta de voto. Pois não. O doutor Júlio é o segundo votante. Inteiramente de acordo com o relator, senhor. E eu sou o terceiro votante, também estou inteiramente de acordo. Eu ouvi atentamente as razões minuciosas de Vossa Excelência, mas com elas, infelizmente, não concordo. Eu concordo com a da sentença e com o parecer do doutor desembargador relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Obrigada, senhor. Próximo processo, 18 da pauta, 10.576-30-2016, é um RO. Recorrente Ana Paula Márcia Silva Cardoso e recorrido RACO Equipamento e Serviço Limitado. E RACO Serviço de Publicidade e Comunicação Limitada e GRB Comércio de Equipamentos Limitado. Está escrita para sustentação oral a advogada Sabrina Dias de Almeida Faustino pela reclamada RACO Equipamento e Serviço Limitado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, ilustres desembargadores, ilustre relator. Doutor Manuel, por gentileza. Só um minutinho que estou abrindo aqui, porque eu... Que não quer, vou tentar abrir por outro caminho aqui, que não quer o da pauta. Já está na tela aqui. Ah, chegou agora. Está pregoado. Esse é o último. Senhor presidente, eu conheço o recurso da reclamada e do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Pois não, doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Se possível, eu gostaria de saber se há divergência. Vamos ouvir, então. É da reclamante, né? Da reclamante. 8. Doutor Júlio. Acompanhando o relator, doutor. Eu também estou inteiramente de acordo, doutora. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Agradeço, tendo em vista que a decisão acompanha o interesse da empresa que represento. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Doutores, os embargos de execução, os embargos de declaração, não vejo nenhum registro, está dando pane também. Final de ano dá pane mesmo, né, doutor Paulo? E não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, considero todos os embargos julgados na forma proposta pelos desembargadores relatores. Vamos aguardar, então. Vamos suspender a sessão por alguns instantes para nosso lanche e voltaremos em seguida. Ai,